Olá, internautas. Vamos falar hoje aqui sobre as escolas de outrora até aos nossos dias. Então, os imigrantes, quando aqui vieram, eles tinham que dar educação, escolaridade a seus filhos. Eles tinham mesmo que construir suas escolas, que foram construídas em mutirão. A comunidade se unia, construía a escola e buscavam um professor da Alemanha, que aqui não tinha. E as aulas eram todas em língua alemã. O professor recebia também uma moradia construída pela própria comunidade. A própria comunidade, os pais e alunos tinham que pagar esse professor. A primeira escola que se tem conhecimento foi construída na localidade de Muro de Baixa, hoje em Dayal, na época pertencendo tudo a Blumenau. O primeiro foi em 1872 que foi construída essa escola. O primeiro professor vindo da Alemanha era o Heinrich Geffert, que veio solteiro para o Brasil, casando aqui com a filha de imigrantes, a Jenny Manke. Esse professor ficou durante muitos anos. Posteriormente, quando os imigrantes tinham filhos de 18, 20 anos, eles mandavam à Alemanha se formar como professor para retornar ao Brasil e aqui lecionar. Foi o que aconteceu com o filho de Freimann Germer, o Leopoldo Germer, por sinal meu tio e padrinho, que foi mandado à Alemanha estudar. Com ele foi Walter Frese, que posteriormente também chegou a ser meu tio, casando com Alice Germer. Ele era filho de Wilhelm Frese. Eles mandaram esses filhos à Alemanha se formar como professor e lecionar depois aqui no Brasil, mas propriamente dito na grande colônia de Blumenau. Nos anos 40, então, até então as escolas, as aulas eram todas em língua alemã. Ninguém nem falava o português. Eles trouxeram a sua cultura da Alemanha, dando continuidade aqui. Veio a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1940, então, foi proibido da noite para o dia a língua alemã. E quem falava alemão era preso, era torturado. As pessoas tinham que se virar de qualquer maneira, não podiam mais falar português. E tinha, como sempre existe, aquela pessoa que quer ver o mal do próximo, que ficavam à escuta para ouvir se alguém falasse a língua pátria na época deles, o alemão, para dedurá-los e então eram presos. Foi uma época muito triste. Daí surgiu o nosso alemão. Hoje em dia se fala assim, aqui em Timbó, aqui na região se fala dialeto. Não, nós temos dialeto sim, que é o Plattdeutsch. O Platt, né, que veio da antiga Pomerânia, isso sim é um dialeto aqui na nossa região. Mas o nosso alemão, o alemão timboense, que poderíamos assim dizer, é um alemão, nós poderíamos dizer, distorcido. Porque eles, de qualquer maneira, eles tinham que falar o alemão, então eles faziam na calçada. Calçada em alemão não existe. É Gehsteig, o Gehweg, Baranga. Baranga, o alemão nosso aqui diz Baranga. Baranga em língua alemã não existe. É Böschung. Pasto. Die Kühe sind auf dem Past. Pasto não existe. Se nós falamos isso para um alemão que vem da Alemanha aqui, ele não entende, porque pasto é Weide. Então, assim, tem N palavras do nosso alemão hoje em dia que é abrasileirado, mas não é dialeto. Eles tinham que se virar, mas o importante mesmo é também que as pessoas se entendam. E as pessoas realmente se entendem, pouco ou mal, se vem alguém, um alemão aqui conosco, a gente consegue se entender, se fazer entender e ele nos entender na língua dele, né? Mas aí surgiram os professores. Nós tivemos o primeiro professor, que é o Júlio Scheidemander, o Alvin Lehmann, o professor Lücken, a Frau Lücken era professora,
tinha inúmeros professores. Nós temos hoje aqui conosco um convidado, também um historiador, que em seguida nos vai contar algumas coisas. Por exemplo, hoje é escola estadual, na época era Grupo Escolar Polidoro Santiago, que completou agora os seus 75 anos de idade. Ele que estudou também nesse educandário, ele que eu falo é o seu Kurt Donner, um grande historiador, que é também a história viva ainda que está entre nós. Ele vai nos contar muitas coisas, inclusive sobre as brincadeiras da época, quando as crianças ainda brincavam, quando as crianças fabricavam seu próprio brinquedo, quando os pais tinham tempo para as crianças, tempo para seus filhos. Tudo isso hoje em dia nós estamos perdendo. As crianças hoje já nascem sabendo a computação, fica na frente do computador. Eu, por exemplo, computador, eu ainda sou inimigo, mas eu já fiz as pazes com ele, já manejo um pouco, porque a atualidade, a modernidade obriga, e quem hoje não conhece a computação, ele é um analfabeto. Mas as crianças, elas vêm sabendo, às vezes você não sabe, isso é assim, isso é assado. Então, mas brincar que é bom, é difícil ver. Eu até acredito que não se vê mais. Elas estão com jogos na frente do computador, é tudo feito. Hoje é tudo feito, mesmo nós. Quem é que em casa ainda borda? Quem é que em casa faz um bolo gostoso, a não ser as nossas doceiras, que fazem para vender? Ou senão a padaria está aí, é tudo mais fácil. Nós ganhamos tudo feito, nós compramos tudo feito. Cadê a criatividade? Certo? Então, estamos fazendo uma transformação, a meu ver, isso veio tudo muito rápido, assim, muito acelerado. As coisas boas, que eu diria, da vida, nós estamos perdendo, como eu sempre bato na mesma tecla, a vida familiar, as famílias se unindo, as pessoas conversar, como dizia o falecido professor Gelindo Bussi, que esteja num bom lugar lá em cima, ele sempre dizia para nós, quando alunos, a televisão é a prostituta do lar. Isso é verdade. Agora é a hora da novela. Não, agora eu não posso conversar. Agora não dá, outra hora. Não é assim? Vamos mudar isso um pouco. Nós somos humanos, e o humano não é uma ilha. Como falou o nosso grande poeta Lindolf Beck, ele partilha. A pessoa humana não vive só. Ela precisa se comunicar, ela precisa falar, não só no telefone, mas de cara a cara, olhar nos olho no olho. Isso é ser humano, mas ainda há tempo de nós vermos isso. Agora vamos para uma leve pausa, um intervalo com os comerciais. Em seguida, cá estaremos. Até!